Fala pessoal, tudo bem? É um prazer imenso ver você aqui. Eu fico muito feliz que você tenha clicado no vídeo e esteja interessado em ter aulas particulares comigo. Eu me chamo Marcos, já dou aulas particulares há muitos anos, estou nesse mercado há bastante tempo e já tive centenas de alunos aprovados, com mais de 6.000 horas de aulas ministradas dentro das mais diversas plataformas digitais do mercado. Então, nesse vídeo, eu basicamente vou fazer uma apresentação para você de como uma aula ocorre. Então, continua no vídeo e vem comigo. Fala, meu camarada! Bora fazer a questão aqui da EFON de 2016. Vem comigo! Ó, ele fala que de acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L igual a R menos C, onde o L é o lucro, C é o custo da produção e o R é a receita do produto. Então ele já fala para você que o lucro é receita menos custo, né? Uma indústria possui X peças e verificou que o custo de produção era dado pela função tal. Ele deu aqui a função de custo. E a receita é representada por R de X, que é isso daqui. Então ele deu tanto a função do custo quanto a função da receita. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Galera, preste atenção na pergunta. Ele quer que você determine o número de peças a serem produzidas. Lembra que ele falou na questão que ele produziu X peças, ou seja, se ele perguntou o número de peças produzidas, ele quer saber o valor de X e não de Y, né? Que ele quer para que o lucro seja máximo. Mas você já pensa, poxa, lucro máximo, Y do vértice. Mas não. Vamos lá. Galera, se o lucro ele é o R menos o C, então a sua função do lucro, né, o seu LX, ele vai ser também o seu RX menos o CX. Perfeito! Então o seu LX, a sua função do lucro, ela é o RX, que no caso seria o 2000 x menos x ao quadrado, menos o custo, que seria menos o x ao quadrado menos 500x mais 100. Bom, galerinha, esse menos aqui, ele altera o sinal de todos, né? Logo você vai ter que o L de x, ele é o 2000x menos x ao quadrado, menos o x ao quadrado novamente, mais o 500x, menos 100. Logo, você vai ter que o seu lucro, o seu L de x, a função do lucro, seria o menos 2x ao quadrado, 2000x mais 500x fica mais 2500x. E o menos 100 sobrou, então ele vem para cá com menos 100. Aí sim, tomar cuidado, gente. Vocês encontraram a famigerada função do lucro, né? Que é uma função do segundo grau. Lembra, gente, que toda função do segundo grau tem o seu máximo e mínimo. As coordenadas do vértice têm o seu x do vértice e o seu y do vértice. Como o nosso A, que é o menos 2, ele é negativo, a sua concavidade era o quê? Voltada para baixo, galera. Voltada para baixo. Opa, ficou feião, né? Vamos corrigir. Hoje o negócio não está colaborando, mas não tem problema. Mais uma vez. Não está indo. Então vamos assim mesmo. Bom, você vai ter aqui o seu vértice, né? Onde o seu vértice tem no seu eixo X as coordenadas em X e as coordenadas em Y. Ele vai ter aqui as coordenadas em X e as coordenadas em Y. Galera, pensa bem, né? As coordenadas em X, né? Ele disse que o X é o quê? Essa quantidade de peças. X, essa quantidade de peças. Está em função de L. Só que o nosso L é o quê, gente? É o nosso lucro. E qual foi a pergunta dele? Né? O número de peças para que o lucro seja máximo. Então ele não quer o lucro máximo, ele não quer o Y no vértice. O que ele quer é o X do vértice. Vamos lembrar, né? O vértice tem coordenadas menos B sobre 2A, que é o X do vértice, e o Y do vértice, que é o menos delta sobre 4A. Então o que ele quer é isso aqui, o menos B sobre 2A. O que ele quer é o nosso X do vértice,
que é o menos 2.500, sobre 2 vezes o menos 2. Isso vai dar menos 2.500 dividido por menos 4, o que vai dar menos 2.500 por 4. Vou fazer na calculadora aqui. 2.500 dividido por 4 dá 625. Então, essa resposta é a letra A de aprovado no concurso. Beleza, galera? Muita gente confunde muito isso, né? Confunde o quê? Já leu aqui direto o lucro máximo, pensou, pô, ele quer o Y do vértice. Mas não, ele quer o número de peças para que o lucro seja máximo. Porque o Y do vértice anda sempre com o quê? O seu X do vértice. Então, para que o lucro máximo ocorra, ele tem que vender o número máximo, um número determinado de peças. Tranquilo? Beleza, galera? Vamos lá, questão da EFON, tranquilidade, bora para a próxima. Bora fazer uma de física aqui, bem bacana, de associação de resistores. Bora lá! Ele diz pra gente, ó, ele fala que a figura a seguir representa o esquema das resistências elétricas de um certo aparelho, no qual o valor de cada resistência está indicado. Sabemos que a corrente elétrica na resistência R2 é igual a 3 ohms e o I2 é igual a 1 ampere, pode-se afirmar que a potência elétrica dissipada no resistor R1 em watts é de... Galera, olha só, a resposta já está marcada aqui, mas desconsidera. Eu fiz essa questão antes. Ó, ele disse pra gente que em R2 passava uma intensidade de 1 ampere. O que significa, galera? Significa que se esse nosso I1 é de 1 ampere, esse I2 é de 1 ampere, vamos lembrar que a nossa tensão que vai passar por 2 é resistência pela intensidade. É o 3 vezes 1. Isso dá um total de 3 volts. Só que, gente, olha comigo. Essa resistência aqui está em paralelo com essa aqui de baixo, não tá? Já que elas estão entre os mesmos nós. Olha só. Tem esse nozinho aqui que você pode chamar de nozinho A. E esse nozinho aqui, ó, que você pode chamar de nozinho B. Como elas estão entre os mesmos nós, elas estão em paralelo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso U3, ele também é 3 volts. Show de bola! Se o U3 é 3 volts, vamos lembrar, né? O nosso U3, que é 3 volts, vai ser o R3, que é um ohm, tá aqui, ó, um ohm, vezes o quê? O I3. Disso nós concluímos que o I3 é igual a 3 ampere. Então aqui, ó, passa 3 ampere pelo resistor R3. Galera, vamos lá. Veio 1 ampere daqui, passou 3 ampere para cá, 1 mais 3, 4. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, vai começar a vir 4 ampere para cá. Primeira lei de Kirchhoff, né, galera? A corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, aqui você tem um total de 4 ohms. Show de bola, galera! Se você tem 4 ohms passando por um resistor de 4 ampere passando por um resistor de 2 ohms, quer dizer que o seu 4 vai ser o quê? Vai ser o 4 vezes 2, o seu R vezes I, 8 volts. Então, gente, pensa comigo. Aqui, você tem uma resistência, aliás, uma tensão de 3 volts. Né? De A para B, você tem uma tensão de 3 volts. Né? E de B para esse outro ponto B aqui, eu acabei não vendo isso, mas tem um outro ponto B aqui, né? Para esse outro ponto B, pode chamar de outra coisa. Como eu não tinha visto muito bem, vamos chamar esse carinha aqui, ó. Faz uma rápida correção. Chama ele de ponto C. Isso não é algo tão relevante. Chama de ponto C. Então, de B para C, você vai ter 8 volts. Como aqui você tem 3 volts e aqui você tem 8 volts, de A para C, você vai ter um total de 11 volts. Já que de AB e BC, né, estão em série. É claro, o equivalente desse com esse estão em série. Como a tensão é a mesma, né? Então significa que o R5 ele vai ter a mesma tensão. Por R5 você vai ter uma tensão ali, o 5, de 11 volts. Que é justamente a tensão equivalente de cima, né? Já que esse R5 está em paralelo com essa associação mista aqui de cima. Então o 5 é de 11 volts. O 5 é igual a 11 volts.
Gente, se o 5 é 11 volts, vamos lembrar, né? U, que é 11, vai ser o R5, que é 11 também, vezes o I5. Isso implica o quê? Que o I5 é de 1 ampere. Essa intensidade que passa por 5 é uma intensidade de 1 ampere. Gente, olha bem. Por esse nó aqui, você tem 1 ampere daqui, 3 amperes para cá e 1 para cá. Significa o quê? Significa que por R1 se passava essa soma. Já que esse 1 mais esse 3 mais esse 1 veio de algum lugar. Veio justamente, né, desse resistor R1, passou por aqui. Então aqui você tem uma intensidade de 5 amperes. Só que aí que tá. O que a pergunta quer do candidato? Ele quer saber a potência elétrica dissipada em R1. Então a potência, vamos lembrar, galera, potência é intensidade vezes a tensão. A forma do π, né? Só que você só conhece o quê? Resistência e intensidade. Porém, você sabe que tensão é resistência vezes intensidade. Então, I1, que multiplica o 1, que você pode escrever como R1 vezes I1. Então, isso seria o I1, que é 5. Olha o 5 aqui. É a intensidade que passa por 1. Vai ser o 5, vezes o R1, que é 2, vezes o I1 de novo, que é o 5. Isso vai dar um total de 50 watts de potência. Show de bola, galera! Questãozinha bem tranquila pra gente resolver aqui de associação de resistores. Beleza? Então, galera, ao final da aula vocês tenham acesso a esse PDF aqui. Inclusive, eu vou deixar esse PDF no link aqui embaixo, tá bom? Onde vocês podem baixar ele. E vocês podem, com esse PDF, vocês podem imprimir e juntar ele ao seu material de estudos, tá bem? Show de bola, galera? Espero que tenham gostado da aula demonstrativa e fico no aguardo aí do seu contato. Forte abraço, vamos junto! Bom, galera, então as aulas são basicamente assim. Você tem completa liberdade durante as aulas para fazer perguntas, tirar dúvidas, trazer questões de fora para poder sanar suas dúvidas durante a aula. E ao final de cada aula você tem sempre esse material em PDF para que você possa revisar. Fora as listas de exercícios personalizadas que eu sempre envio para meus alunos e também resumos das aulas nos quais você pode estar sempre revisando. Tudo bem? Fico à disposição, aguardo muito o seu contato e espero que tenha gostado da minha aula de apresentação. E vem falar comigo, me chama aí, vamos bater um papo lá no WhatsApp e fazer o menor planejamento possível para nossas aulas. Tudo bem? Um forte abraço, fica com Deus!